Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num artigo bem interessante. Redes invisíveis de pesquisa sobre participação em saúde nas Américas. Análise bibliométrica de colaborações informais. É um trabalho do Rodrigo Silveira Pinto e colaboradores, com originais recebidos em maio e aceito em junho de 2023. Oi, é um prazer estar aqui. O foco do artigo é fascinante, né? Investigar as redes informais, aquelas que não são óbvias, tipo coautorias. Como é que pesquisadores que estudam participação em saúde nas Américas se conectam só por citarem as mesmas fontes? As tais redes invisíveis. Exatamente. E olha, participação em saúde, que é basicamente trazer o usuário, a comunidade, para dentro das decisões e ações de saúde, e isso é um campo enorme e super complexo. Historicamente, a gente viu várias abordagens, né? Sim, lembro do artigo citar o Morgan, de 2001. Isso. Desde visões mais, digamos, utilitaristas, onde a sociedade só recebe, até o empoderamento mesmo, que é transferir poder de decisão. E esse estudo, ele usa bibliometria, que é, assim, análise quantitativa das publicações, para tentar mapear essas influências por baixo dos panos, sabe? Entendi. Mapear o que está oculto nas citações. E como eles fizeram isso? Na prática, a metodologia deve ser chave para descobrir essas redes. Totalmente, a metodologia é central aqui. Eles pegaram 641 artigos, em inglês, espanhol e português, de bases de dados bem conhecidas, BVS, PubMed, Scopus, WOS, Cielo. E isso até agosto de 2021. Uma base de dados considerável. Sim, bastante coisa. E aí, com um software chamado VozViewer, eles focaram em duas técnicas principais: acoplamento bibliográfico e cocitação. Certo, vamos desmembrar isso um pouquinho. O que seria o acoplamento bibliográfico nesse contexto? Claro, o acoplamento bibliográfico acontece quando dois artigos diferentes, A e B, citam o mesmo terceiro trabalho, um artigo C, por exemplo. Ah, entendi. Mesmo que os autores de A e B nem se conheçam ou colaborem diretamente. Exato. Isso sugere que eles compartilham uma base de conhecimento, uma referência intelectual comum. É uma interação indireta. E a cocitação? A cocitação é um pouco diferente. Acontece quando dois autores, digamos, autor X e autor Y, são frequentemente citados juntos em outros trabalhos, nos artigos de outras pessoas. Ah, então a comunidade científica que está lendo e citando percebe uma ligação entre esses dois autores. Justamente, indica que outros pesquisadores veem uma proximidade temática ou teórica entre eles. Faz todo sentido. São duas lentes para ver essas conexões invisíveis. E o que o acoplamento bibliográfico revelou? Quais foram os achados principais? Olha, revelou 4 grandes grupos que eles chamam de clusters, mas o interessante é que quase metade dos artigos, 48%, tinha alguma conexão entre si. Mostra que, apesar de existirem frentes de pesquisa distintas, há um certo diálogo intelectual ali. E esses clusters, o que eles representam? Então, o cluster 1 foi o predominante, o maior, e ele tem um foco muito claro no Brasil. Sério? Focado aqui? Sim, reúne muitos estudos de revisão importantes feitos no Brasil, tipo Paiva et al. 2014, Cavalcante et al. 2012, e também análises bem ligadas à nossa realidade, ao SUS, à reforma sanitária, como os trabalhos de Santos et al. 2020, Cota et al. 2010. Parece um esforço grande de síntese e de entender a dinâmica brasileira mesmo. Que interessante esse destaque para o Brasil. E os outros clusters, como se diferenciaram? Bem diferentes. O Cluster 2, por exemplo, já olha mais para os desafios da participação na América Latina e no Caribe. Tem um trabalho importante do Mendes et al. De 2010, mas também se conecta com estudos sobre percepções nos Estados Unidos, como um do Chang et al. De 2012. Uma visão mais regional, então. Isso. E os clusters 3 e 4, eles são mais propositivos, sabe? Trazem modelos teóricos, estudos de intervenção, estudos de caso. Muitos vêm dos Estados Unidos e do Canadá. Tipo Thurston et al. 2005, Hitton et al. 2014, que o artigo cita. Exatamente. Nesses clusters, a participação é vista mais como um meio para alcançar resultados de saúde que a gente possa medir, quantificar. Então, temos um quadro bem diverso, a análise do sistema brasileiro, os desafios regionais da América Latina e abordagens mais focadas em intervenção e modelos na América do Norte. E a análise de cocitação,
Como ela aprofunda isso? Quais autores e ideias são a base comum? A cocitação é onde a coisa fica ainda mais clara, né? Ela meio que dá nome às influências por trás desses clusters que o acoplamento mostrou. E quais são os documentos e autores mais cocitados? Olha, aparecem documentos super importantes. Morgan 2001, que a gente já falou, sobre os desafios na América Latina. Putnam 2001 e a ideia de capital social. A Carta de Ottawa, 1986, um marco da promoção da saúde. A famosa escada da participação da Arnstein, 1969. Um clássico. Sim, e trabalhos fundamentais sobre pesquisa participativa, como os da Wallerstein e do Israel. São referências que aparecem juntas com frequência. E quando a gente olha para os autores que são citados juntos, que constelações intelectuais a gente vê? Aí formam-se grupos, clusters de autores bem distintos. Tem um cluster vermelho, que é fortemente brasileiro. Autores como Avritzer, Cortes, Gershman. Muito ligados à democracia participativa, à dinâmica do SUS. Tem uma influência de Habermas ali e também de métodos qualitativos como Minaya, Bardin. Bem focado na nossa realidade política e social. Exato. Aí tem um cluster verde, mais institucional, latino-americano. Tem influência da OMS, da OPAS, autores como Ugalde, Delgado Galego, Starfeld. O foco é mais em reformas em sistemas de saúde, usando muito estudo de caso, tipo IN. Certo. Depois, clusters do Canadá, que o artigo chama de roxo-marrom. Ali o foco é em modelos locais de participação, como os trabalhos da Abelson, e também na inclusão de idosos, com a Levasseur. E os Estados Unidos? O cluster azul é bem forte nos Estados Unidos, focado em pesquisa participativa baseada na comunidade, a CBPR. A Nina Wallerstein é uma figura central aqui. Eles usam também dados epidemiológicos do CDC e até ensaios clínicos para olhar desigualdades, como o Patzer. E tem ainda um cluster amarelo, mais ligado ao capital social, com Putnam de novo, Kawat e até o uso de tecnologias, como o Wright. Um mapa bem detalhado das influências, e o artigo destaca o Paulo Freire atravessando tudo isso, né? Sim, e isso é muito interessante. O Freire aparece conectando vários desses clusters. A pedagogia crítica dele influencia tanto o pessoal aqui no Brasil quanto pesquisadores internacionais. A própria Nina Wallerstein, que é referência na CBPR nos Estados Unidos, bebe muito na fonte do Freire. Mostra a força e aplicação global das ideias dele, né? Na co-construção do conhecimento em saúde. Exatamente, é uma ponte conceitual importante. Então, no fim das contas, essa análise das redes invisíveis, olhando para citações compartilhadas, nos dá um panorama muito rico, né? A gente vê as diferentes frentes de pesquisa sobre participação em saúde nas Américas, desde essa preocupação mais sistêmica no Brasil, Isso. passando pelos desafios específicos da América Latina, até as abordagens mais de intervenção ou focadas em capital social, mais comuns na América do Norte. Perfeito. Mostra as bases teóricas, as metodologias que estão moldando o campo, mesmo que não haja uma colaboração direta, formal entre todos esses pesquisadores. O estudo até aponta uma limitação, né? Que analisar acoplamento por autores é complicado na saúde porque muitos artigos têm inúmeros coautores. Fica difícil saber quem citou o que exatamente. Uma dificuldade metodológica importante. E para a gente fechar, fica a reflexão que os próprios autores propõem, né? No momento em que a gente repensa tanto as práticas participativas, como esse olhar comparativo internacional que essas redes invisíveis ajudam a gente a ter. Como isso pode, de fato, inspirar não só novas perguntas de pesquisa, mas, talvez o mais importante, novas práticas de participação em saúde. Práticas que sejam mais eficazes, mais inclusivas, aqui nas Américas. É uma ótima questão para a gente continuar pensando, com certeza, como transformar esse conhecimento das redes em ação concreta.